vamos agora corrigir o primeiro exercício. Nele, eu quero que você identifique os advérbios. Então, o que você precisa saber de advérbio? Advérbio pode se referir a verbo, adjetivo ou a outro advérbio. Advérbio indica circunstância. E advérbio é invariável. Sabemos que quando o advérbio estiver se referindo a um adjetivo ou a outro advérbio, normalmente ele será de intensidade. Mas se ele estiver se referindo a verbo, aí ele pode trazer qualquer circunstância. Então vamos às frases, vamos lá. A banda já passou. Primeiro advérbio é esse já. Esse já se refere a passou, passou já. Passou quando? Passou já. E dá a ideia de tempo. Depois, vai lá a banda. Esse lá também se refere a verbo, vai. E dá a ideia de lugar. Vai aonde? Vai lá. Depois eu tenho outro, vai adiante, que se refere a verbo, vai, também dando ideia de lugar. Vai aonde? Vai adiante. Na letra B, por aqui nunca passa banda nenhuma. Quais são os advérbios? O aqui e o nunca. Ambos estão se referindo ao verbo passa. Passa aqui e passa nunca. Ambos se referem a verbo. O primeiro, aqui, é advérbio de lugar. Passa onde? Passa aqui. O segundo, nunca, dá a ideia de tempo e negação. Ele traz duas ideias, né? Ele tem dois valores semânticos. Ele tem o valor semântico de tempo, porque nunca é em tempo algum. E negação, porque quando você fala nunca, você está negando, né? Você está dizendo que não. E só. Muita gente me pergunta, Adriana, mas o nenhuma não seria um advérbio? Não, né? Por quê? Primeiro, advérbio é invariável e esse nenhuma está no feminino. Então, se varia, atenção a essa dica. Na hora da questão, se você estiver na dúvida, é advérbio ou não é, pense que se tiver ido ao feminino, se tiver variado, advérbio nunca se flexiona. Além disso, ele se refere a banda. E banda é substantivo. Não pode ser, né? Porque advérbio refere-se a verbo, adjetivo, a outro advérbio. Esse nenhuma aí se refere a um substantivo, é um pronome. Esse nenhuma é um pronome indefinido. Nunca a vi assim tão linda. Quantos advérbios nessa frase? Eu tenho nunca, o assim e o tão. O nunca se refere ao verbo, nunca vi. E dá a ideia de tempo e negação. O assim e o tão se referem a linda. Os dois, assim e tão, estão se referindo ao adjetivo linda, assim tão linda. Os dois são de intensidade. Quando você diz assim tão linda, você está dizendo tão linda, linda assim. O assim também é de intensidade, tá? Você tem dois advérbios de intensidade para o mesmo adjetivo. Muita gente me pergunta, Adriana, mas por que esse assim não seria advérbio de modo? Ele pode ser advérbio de modo, mas não nessa frase. Quer ver? Você fala assim, acabei de usar um assim que é modo, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um outro. Ela anda assim, é modo. Ela fala assim, é modo. Mas quando você diz a seguinte frase, onde você vai, lindo, assim? Aí o assim não é modo da pessoa ir, não. Esse assim é intensidade, você está intensificando o lindo. Você usa tanto esse assim no dia a dia, né? Você diz, onde você vai arrumada assim? É tão arrumada, é intensidade. Muito interessante essa história de semântica, né, dos advérbios, porque tudo depende da frase, não é mesmo? Tá bom, então os dois são de intensidade. Vamos mais. Você porventura, porventura se refere a teve.
e é advérbio de dúvida. Vou colocando aqui ao lado. Porventura é dúvida, tá? Porventura é igual a talvez. E aí eu tenho outro hoje, que é advérbio de tempo. Teve hoje. Tá. 2 advérbios nessa frase. Na letra E, anda depressa. Depressa se refere a verbo e dá a ideia de modo. Anda como? Anda depressa. E o devagar também é um advérbio, que se refere ao verbo anda. Advérbio de modo. Então aqui você tem, na última frase, 2 advérbios. O depressa e o devagar. 2 advérbios de modo. Bem, esse exercício, então, era para você identificar os advérbios. No exercício 2, você vai identificar as locuções adverbiais, lembrando que locuções adverbiais são expressões adverbiais. Na letra A, eu tenho 2, né? Eu tenho o ao vivo, o jogo foi transmitido ao vivo, e eu tenho em cores. Ao vivo e em cores se referem ao verbo. Foi transmitido. Foi transmitido ao vivo. Foi transmitido como? Modo. Foi transmitido em cores. Modo. Então, nos 2 casos, ao vivo e em cores, referem-se ao verbo, dando ideia de modo. O modo como ele foi transmitido, ao vivo. No segundo caso, o verbo está implícito, foi transmitido em cores. Na letra B, de manhã, se refere a verbo. Tenho, dá ideia de tempo. Tenho quando? Tenho de manhã. De tarde, se refere a estudo. E dá ideia de tempo também, locução adverbial de tempo. E de noite se refere a faço, também dando ideia de tempo, locução adverbial de tempo. Na letra C, eu tenho o a pé, que se refere a veio, e dá ideia de meio, é um meio de transporte, e o a cavalo, que se refere a vieram, e também dá ideia de meio. É um meio de transporte. Muita gente me pergunta se o a pé não seria modo. Ah, eles vieram desse modo, a pé. E eu sempre digo, né, se você é meu aluno, se já fez aula comigo, você sabe, né, que eu sempre conto uma história que eu tinha um professor que era um grosso. E assim, eu aprendo muito com quem é grosseiro. Eu aprendo, porque eu sofro, o sofrimento faz a gente aprender. Eu odeio grosseria. E eu me lembro de que uma vez ele virou-se pra mim e falou assim: olha, minha filha, eu achava que tudo era modo. Aí eu virei, professor, mas por que não é modo? Por que não é modo? E ele virou-se pra mim na frente de todo mundo. Isso que eu acho pior. Virou-se pra mim na frente de todo mundo e falou assim: olha só, minha filha, modo é jeito. E aí, quando ele falou aquilo, modo é jeito, eu fiquei assim. Mas olha, nunca mais eu esqueci. Modo é jeito. O que ele queria dizer nessa sutileza? Ele queria dizer que toda vez que você achar que é modo, é só perguntar se é jeito. Se for jeito, é modo. E isso facilita, quer ver? A pé é jeito? Hein? A pé é jeito? Ah, esse é meu jeito, a pé. Esse é meu jeito de vir. A pé, respeite. Não, isso não é jeito de ninguém ir a algum lugar. Ah, esse é meu jeito. Não, isso é meio. Então, a pé, a cavalo, de trem, de avião, são meios de transporte, não são jeitos que a pessoa tem de viajar. Entendeu? Então, modo é jeito, isso resolve, isso ajuda. Na letra D, de vez em quando é tempo. Refere-se a verbo, né? Passa de vez em quando e por aqui é lugar. De propósito é causa. De propósito é locução adverbial de causa. Eu fiz porque eu tinha um propósito. Causa, e o à toa é modo. Trabalhei como? Trabalhei à toa. No exercício seguinte, uma bateria de frases para você treinar
e fechar as circunstâncias. Na letra A, ao Deus dará, é modo, ele vive como? Ele vive ao Deus dará. Na letra B, estão indo mal. Mal é modo e sem dúvida é afirmação. É porque quando você diz sem dúvida, você está afirmando, olha, elas estão indo mesmo assim, sem dúvida. As claras é o modo como vamos discutir. De susto é causa, morreram por causa do susto. Fortemente, na letra E. Fortemente não se refere a gripado? Gripado não é adjetivo? Se se refere a adjetivo, então fortemente é intensidade. Né? Nós vimos que quando o advérbio se refere a um adjetivo ou outro advérbio, ele é de intensidade. Foi o caso aí. E o ontem é tempo. Advérbio de tempo. Na letra G, minha filha agiu sabiamente. Sabiamente se refere a verbo, então é modo. Agiu como? Agiu de modo sábio, agiu desse jeito, né? Aí é jeito mesmo, né? Desse jeito sábio, desse modo sábio. Advérbio de modo. Depois, profundamente se refere a aborrecido. Aborrecido é um adjetivo, então profundamente é intensidade. É como se eu dissesse muito. E com essa notícia é causa. Não é? Aborrecido com essa notícia. Essa preposição com tem valor semântico de causa. É como se eu dissesse por causa da notícia. E aí fica mais fácil, né? Pensar assim. Na letra H, ele efetivamente. Efetivamente é afirmação. Você está afirmando. Né? Então, quando você diz ele efetivamente, você está afirmando. Se alguém, vamos lá, você oferece um café para alguém e esse alguém responde assim para você, efetivamente. Mesmo que a pessoa não se mexa, mesmo assim, fala efetivamente é porque ela quer. É advérbio de afirmação. Aí depois vem outro, olha. Aí vem o não, que é negação. Aí depois vem o mais, que é tempo. Esse mais não é um mais intensidade, não. Esse mais é tempo, não mais. É porque quando você diz não mais, você está querendo dizer de agora em diante, não. Deste momento em diante, não. E aí eu quero que você anote essa dica. Toda vez que o mais vier antecedido de um advérbio de negação, ele será advérbio de tempo e não de intensidade. Então, se eu digo, ele fala mais que o irmão. Sozinho aqui, esse mais, ele é de intensidade. Ok. Mas se eu colocar um não, ele não fala mais com o irmão. Olha como muda o sentido. Agora, né? Esse mais que veio antecedido de não passa a ter outra circunstância. De agora em diante. Isso acontece toda vez que o mais vem antecedido de palavras de sentido negativo. Não, nunca. Né? Você fala assim, eu nunca mais como chocolate. Você quer dizer que de agora em diante, não. É advérbio de tempo. Importante para a prova. Tudo que eu falo é importante. Tudo que eu falo é importante para a prova, hein? Atenção. Neste cargo é lugar. Ó, isso aqui é uma coisa só, tá? Neste cargo é locução adverbial de lugar. Na letra I, ó, eu vou sublinhar. A letra I, porque, ali e quando. Eu tenho 3. Porque, ali e quando. Sublinhe para mim. Porque é causa. Porque estava ali.
Ali é lugar e quando é tempo. Na letra J eu tenho esse mais, que é tempo, porque veio antecedido do não. E eu tenho na rua, que é lugar. Não brincam onde? Não brincam na rua, lugar. Na letra K, de trem é meio de transporte. Iremos de que meio? De trem, né? Não é modo de ninguém ir, é meio. Locução adverbial de meio. E esse como, que se refere a verbo e indica muito, né? Então, quando ele diz como suavas, é como se ele dissesse suavas muito. Esse como aí indica intensidade. Suavas muito, suavas bastante. Bem, no português eu costumo dizer que o segredo, né? Eu acho que, é claro, a preparação para concurso não é fácil, né? Sabemos que numa prova vários conceitos são cobrados ao mesmo tempo, e não só a gramática, a interpretação também. Entretanto, eu acho que às vezes fica mais difícil porque as pessoas complicam. Não é tão difícil assim. Para mim, assim, o que você tem que entender é que você precisa de uma teoria. Essa teoria que você está estudando, ela é o suficiente para você fazer as questões de classes gramaticais de um item do seu edital que é emprego das classes gramaticais. Então, ela é a teoria de que você precisa para encarar as provas. Adriana, eu errei as questões, de 10 eu errei 8. O que isso pode dizer? Pode dizer o seguinte: os conceitos estavam memorizados? Então, foi o que eu disse aqui, né? Você tem que saber aqueles conceitos básicos. Você está estudando uma língua, a língua portuguesa. Conceitos básicos você tem que saber. Então, você já tem que ir para uma prova com esses conceitos elementares. Tem que saber o que é um substantivo. Então, as 3 coisas de substantivo, as 3 coisas do adjetivo, as 3 coisas do advérbio, você tem que saber. Porque isso ajuda você a pensar rápido, né? Você vai olhar para a questão, você vai pensar rapidamente. São 3 coisas de substantivo, 2 de adjetivo e 3 de advérbio, lembra? Se você não lembra, dê uma olhada lá para você memorizar. Esses conceitos você tem que saber. Então, às vezes o aluno erra, por quê? Porque os conceitos ainda não estão memorizados. E aí o aluno demora muito e acaba se confundindo. Tá. Memorizados os conceitos e tendo feito esses exercícios, Adriana, mesmo assim eu errei. Errou por quê? Porque você ainda precisa ter a manha de prova. À medida que você vai resolvendo as questões, você vai adquirindo mais malícia, não há jeito assim mesmo. Então, quando você erra, ou você erra porque ainda não tem os conceitos, ou você erra porque você está treinando pela primeira vez e precisa ter mais maturidade. O fato é, se você já tem os conceitos, agora é treinar, não complique. O que você não pode fazer, o que eu não quero você fazendo? Ah, Adriana, eu vou pegar aquela gramática assim e vou estudar tudo sobre o substantivo. Estou empolgado. Ah, eu quero me aprofundar muito no advérbio. Não! O que você precisa saber, você já sabe. Pronto, errou, corrigiu, entendeu? Agora, bola pra frente. Vamos treinar com questões. E é isso que eu quero de você. Não precisa se aprofundar. O maior problema está às vezes aí. O aluno se aprofunda e conhecimento demais às vezes é pior do que nenhum conhecimento. Acredite em mim. Muita gente fala assim, sabe, o meu noivo, o meu marido nunca estudou para concurso, foi fazer a prova comigo, errou menos do que eu. Sabe por quê? Porque talvez você estivesse com tanto conceito de que você não precisa, e ele lá, com pouquíssimos, ele se virou melhor. Às vezes o aluno leva tanto tempo na questão, pensando em tanta coisa que ele estudou, olha, eu me aprofundei. Eu fui lá ao Celso Cunha, eu sei tudo do substantivo, e aquilo vai atrapalhar. Então, veja, desculpe-me, mas eu preciso falar isso. Pronto, desapego. Largue a teoria, desligue o vídeo. Fique claro com aqueles conceitos ao lado, debaixo do braço. O que eu tenho que saber do substantivo, o que eu tenho que saber do adjetivo, tem que tomar cuidado com o advérbio. Beleza? Faça as questões e aí sim eu volto com a correção. É assim, simples assim. Já volto então, desligue seu vídeo, faça as questões de concursos da sua banca e eu já volto com mais curso para você. Até já!
Música